Oi, boa noite pessoal. Desculpe o atraso de alguns minutos. Problemas técnicos, ainda apanho muito para poder fazer a coisa funcionar. Bom, gente, não sei se alguém está ouvindo, assistindo. Deixa eu me preparar aqui. Tem gente ouvindo? Gente, mais um minutinho, deixa eu. Estou tudo atrapalhado aqui. Eu não estou conseguindo ver no meu computador. Bom, gente, consegue mandar mensagem para ver se eu não estou tendo retorno nenhum. Não estou conseguindo acessar aqui. Quem alguém está assistindo e tal? Bom, tem gente aqui, algumas pessoas. Jorge, obrigado. Dona Alice Sorocaba, né? Obrigado pela audiência, né? Bom, desculpe o atraso, vamos já começando. O, o assunto de hoje, como já foi dito aí, avisado, o material disponibilizado é sobre EISA. Sugestão da nossa amiga, querida amiga, a Tieme Kunitaki. Desculpe mexer, porque ainda realmente eu apanho muito nessas modernidades, tá, gente? Eu sei que é desagradável para quem assiste e fica mexendo imagem, mas, bom, o assunto de hoje é sobre EISA. É um assunto bastante importante e de relevância para a cultura de Okinawa, porque é uma das manifestações folclóricas mais importantes, mais vista, mais desejada, esperada pela população durante o ano, né? Então, vamos tocar no assunto. Bom, gente, a maioria conhece Ryukyu Kokumatsuri Daiko, Lekius, Geinodan, essas coisas, né? É tipo de Eisa, que no Nihon é conhecido como Sosaku Eisa, ou seja, um Eisa é uma linhagem diferente de Eisa, tá? Nós vamos hoje conversar de todo tipo de Eisa. Bom, quem viu o material que eu disponibilizei no Facebook, WhatsApp, eu fiz uma pesquisa bastante profunda sobre a ISA desde como é que começou a ISA? O que é ISA? Né? Se for estudar a história da formação da ISA, isso vai para século XII, século XIII, não no Japão especificamente, pelo contrário, no resto do Japão. No Japão, inicialmente tinha uma religião básica que era a religião que nós conhecemos como Shintoísmo, né? Shintoísmo no Japão. Só que mais ou menos no século VI começou a entrar no Japão budismo via China, budismo tradicional da época tal. Houve bastante, vamos dizer assim, dificuldade de introdução do budismo, mas foi entrando, conquistando espaço e conquistou uma fatia bastante grande da população sobre. Só que no Japão, diferente de outros países, quando entra uma religião, não é que a pessoa faz a opção ou vou ser budista ou shintoísta. A característica do povo japonês absorve cultura
estrangeira e faz essa cultura parte da cultura do povo. Ou seja, o fato de entrar budismo, isso não exclui o shintoísmo, né? Houve até hoje existe uma convivência harmoniosa, até certo ponto harmoniosa, das duas religiões, né? Só que o budismo, inicialmente, que veio para o Japão, era muito, sabe, regras muito rígidas, para poder purificar e para ter salvação, você tinha que fazer sacrifício, era uma coisa bastante comentada, a pessoa tinha que fazer retiro na montanha, no frio, ficar debaixo de uma cachoeira, tal, rezar, rezar, rezar. Ou seja, sacrifício físico e o psicológico era uma condição para você fazer a purificação, evolução religiosa e tudo mais. Só que isso fez com que muita gente chegava assim, poxa, se teria que fazer tudo isso, e eu não posso, eu sou pobre, eu tenho que batalhar todo dia para trazer comida para casa todo dia, então Deus não vai me salvar, né? Então muita gente ficava assim desesperado e de não poder praticar religião por falta de, às vezes, condição. Então no século XII até século XIII, para quem conhece a história do Nihon, Kamakura Jidai, surgiram 6 correntes muito fortes no budismo, só que cada um com uma ideia diferente. Desses 6 novas linhagens de budismo, 4 trazia novidade bastante importante: simplicidade. Não precisa fazer sacrifício. É só você rezar assim, uma reza bem padrão, né? Nichiren Shoshu, por exemplo, fez da Myoho Renge-kyo, né, acho. E teve outras religiões, 4 religiões tentaram atender um anseio da população, simplificando a prática da religião, do estudo, de evolução e tudo mais. Isso fez com que trouxesse algumas novidades. Uma das novidades era a seguinte: você podia fazer oração em movimento, andando. Antes, você tinha que ficar numa posição tal, aquele, sabe, uma posição zen, sem ruído, sabe? Só que veio novidade que você podia fazer uma oração andando, e isso de andando virou cantando, cantando virou dançando, né? E nessa época surgiram muitas manifestações religiosas com música e dança. E não só Okinawa, tem no resto do Nihon inteiro. Bon Odori é exemplo típico. Bon Odori muita gente conhece, né? Então, no Nihon começou a ter esse movimento religioso, mas que usava música e dança para sua prática, tá? Em termos de Okinawa, como é que ocorreu? Na época do reinado, veio um monge budista, a convite da autoridade de Okinawa na época, em 1603 até 1606, né? Ficou 2, 3 anos em Okinawa. Esse monge levou essa novidade, que é você usar a música, a dança, como parte da manifestação religiosa, oração andando, tal, cantando. E isso foi muito aceito, né? Que o povo de Okinawa já naturalmente gostava de alegria, manifestação de todas essas coisas. Então casou vontade e a fome, né? Com a fome com vontade de comer, que se fala. E isso foi difundindo muito rapidamente em Okinawa. Só que assim, no início, segundo estudos, não tinha taiko, era apenas dançado, né, uma danças. E no início, muito provavelmente, somente os homens dançavam, tá? Sem taiko. Só que foi incrementando, foi mudando e entrou taiko aos poucos, né? E foi aos poucos caracterizando mais ou menos do jeito que nós conhecemos hoje, tá? Mas tudo isso
Qual foi assim o motivo de fazer Eissá? Eissá, depois de certa época, ficou voltado para o bom. O bom, imagino que tem noção do que é o bom, mas na cultura de Okinawa, dia 13, 14, 15 de julho, data mais importante no calendário do ano, quando os espíritos, todos os antepassados da família, né, todos de Tiabachan, de várias gerações para trás, segundo o costume, diz que eles visitam os seus descendentes encarnados, né, ficam 3 dias convivendo com a gente e depois, no terceiro dia, no dia 15, volta para o mundo espiritual. São 3 dias que ele fica na Terra junto com a gente. Tá? Então, em todo Okinawa tem o bom, todo mundo faz muitas oferendas, comidas, assim, nas 3 noites. E primeiro dia 13 de julho, é um quê? Um quê? É recepção. Tem uma festa, tá, oferenda e tal. Segundo dia, Nakabi, ou seja, dia do meio, intermediário. Dos 3 dias menos pomposo, com menos, uma coisa mais simples, né? E o terceiro dia é o clímax, é o máximo, muita comida, muita bebida, muita festa, despedida dos antepassados, que eles vão embora, de volta para o mundo espiritual, para poder reencontrar o ano que vem. Então, como o Tinante, desde dessa época, presa muito, até hoje inclusive, né, muito respeito para os mais velhos, para os senpais. Então isso fez com que o bom tornasse um evento mais importante do ano, né? Então Eissá foi implantado para que pudesse demonstrar aos espíritos a alegria de recebê-los, né? No início, o Eissá foi mais, não de recepção, de despedida. O segundo que eu consegui levantar, no início, Eissá era praticado somente no último dia, na despedida, porque era realmente dos 3 dias o dia de maior festança, né? Eissá começou com o terceiro dia, mas no decorrer do tempo começa a fazer festividade desde o primeiro dia para demonstrar a alegria de recebê-los, né? E último dia de despedida para até o ano que vem e tudo mais. Então, esse era o objetivo do Eissá, né? E em termos de desenvolvimento do Eissá, a região que mais, vamos dizer assim, a população aceitou e realmente começou a ter muita atividade, desenvolver Eissá, foi a região central de Okinawa, tá? Região, município de Okinawa-shi, antigo Koza Misato, e Urumashi. Essa região é que mais pratica Eissá, desde o início, tá? Desde o início. Mas o maior boom, né, foi um empurrão no mercado, aconteceu em 1956, na época, o município de Koza fez o primeiro evento, uma competição para disputar quem tinha melhor Eissá, né? No primeiro ano vieram 9 grupos convidados, selecionados, fizeram a apresentação num critério técnico, né, com quesitos que eles montaram, fizeram a avaliação e escolheram o campeão do Eissá. Fez isso mais alguns anos, só que depois, acho que na década de 70, não conseguiram manter competição porque muita gente era contra, porque como se discute religião? Quem que é mais religioso? É complicado, porque Eissá pode ser apresentado como espetáculo, mas tem fundo religioso, né? Tradição não se compara, minha tradição é melhor que a sua, não, é meio complicado. Então, desde 1970, pouco, tudo isso está no material que disponibilizei, tem data, tudo mais, tá?
Quem quiser olhar com mais cuidado, tá lá as datas. Então, foi extinta a competição e virou festival, né? Mas mesmo que tenha extinta festival, muita gente, eu inclusive tive oportunidade, quando morei um ano em Okinawa, fui visitar, fui ver essa festa. São 3 dias de Eissá, que começa mais umas 2, 3 da tarde até 10 da noite. Cada grupo tem um tempo de mais ou menos 25, 30 minutos de apresentação. Quantidade enorme de Eissá. Você vê Eissá 3 dias, tá? E interessante, cada grupo é diferente do outro grupo. É impressionante essa variação, diferença de Eissá que tem conforme o grupo, tá? Então, com o empurrão que teve esse evento, o que aconteceu? Muita gente começou a gostar de assistir a Eissá, né? Assistir a Eissá é prazeroso porque realmente visto muito legal. Só que houve uma coisa complicada. Eissá tradicional não foi feito para ser assistido, apreciado, gostou ou não gostou. Eissá tradicional é patrimônio de cada aldeia, cada lugar. É patrimônio deles. Não dá para avaliar se é bom, pior ou melhor que o vizinho. Não, é deles e é único. Para eles, Eissá local, tradicional, é único, não se compara, é deles, né? Então, o que aconteceu? Com o advento de espetáculos, shows, festivais e tudo mais, o que aconteceu? Começou a surgir uma coisa chamada Sosaku Eissá, ou seja, Eissá que procurou cada vez mais aperfeiçoar como apresentação, como espetáculo, como parte da cultura japonesa, mas deixando de lado um pouco o lado religioso. É cultura japonesa, de Okinawa, não deixa de ser. Só que o lado religioso ficou um pouco de lado e aperfeiçoar a apresentação, né? Hoje existe certamente, com certeza, muito mais de algumas dezenas, talvez algumas centenas de agremiações, grupos que desenvolvem, fazem trabalho de Eissá, Sosaku Eissá, ou seja, Eissá moderno, né? Esses grupos de Eissá moderno, cada um desenvolve coreografia cada vez mais bem elaborada, muito mais treinada, vestimenta também tenta fazer um pouco diferente dos outros, um diferente do outro, tá? Representante desse Eissá moderno no Brasil é o Ryukyu o Kokumatsuri Daiko, o Lekius. São dois grupos que fogem do tradicional e estão no segmento do Eissá moderno. Hoje existe campeonato, não sei se é campeonato mundial ou internacional de Eissá, né? O COSA, o Okinawa-shi, não faz mais competição, mas existem outros grupos, outras empresas, patrocínio, organização que promove evento, competição internacional de Eissá, tá? São grupos que têm coreografias magníficas, belíssimas, né? Com ensaio ano inteiro e tal. Só que o Eissá moderno, a maioria de vocês conhece porque conhece o Matsuri Daiko e Lekius. Hoje eu gostaria um pouco aprofundar sobre Eissá tradicional, porque morando no Brasil nós não temos acesso, né? Não temos informação e tal. Então o motivo o principal assunto de hoje é mostrar qual o motivo, como é que começa, como é que foi feito tal do Eissá tradicional. Então o Eissá tradicional inicialmente começou para homenagear os antepassados, né? Inicialmente vestimenta eram bastante simples, né? E outra coisa, na prática, grupo de Eissá tradicional eles têm um pouquinho de, não é rejeição, mas mudanças do tipo mudar a coreografia, mudar um pouco a batida, é muito devagar. Por quê? O Eissá é praticado por Seinenkai de cada aldeia. Um dos assuntos do encontro passado foi, eu tentei explicar o que significa aldeia para o povo de Okinawa. Então, aldeias são uma região relativamente bastante pequena, com pouca gente,
e que tem uma independência cultural, uma interdependência dentro, né? E uma independência para outras aldeias, né? Eles têm um espírito meio que até um pouquinho de competição com a aldeia vizinha e tudo mais. Só para ter uma ideia, Kim tem hoje 5 aldeias, né? Na época eram 4. Então, o seinen da aldeia, de repente, no Nihon considera-se seinen a partir de 16, alguns a partir de 18, até 25 anos solteiro. Casou ou passou de 25, geralmente acaba se aposentando no Seinenkai, tá? Então, esses seinens, de repente, está trabalhando em Tóquio, né? Só que na época do Eisai, a vontade de dançar Eisai é tão grande que eles tiram folga, porque no Nihon, o Bon do Okinawa é calendário lunar, não bate com o Bon do Nihon. Então, folga de Obon para o Itinerante não serve, porque o Bon de Okinawa é uma outra época. Então, eles tiram a folga no serviço, pega avião, desce e vai direto para dançar Eisai. Não é pouca gente, muita gente faz isso. Se o grupo de Eisai ativo, sem nem ativo, fica mudando muito a coreografia, os veteranos não conseguem participar sem treino. O Eisai normalmente começa a treinar um mês antes da apresentação, quase todas as aldeias assim, um mês antes, treina um mês durante todo dia à noite, meia hora, 1 hora de treino, tal. Quando chega na época de o Bon faz a apresentação, mas tem algumas festas que normalmente participam, esse festival de Okinawa-shi, tem Naha promove o Kokusaido, né, a avenida principal de Okinawa, será tipo a Avenida Paulista de Naha. O Kokusaido tem um desfile eles tentam botar 10 mil dançarinos de Eisai simultaneamente. Aí, nunca consegui chegar a 10 mil, mas está chegando próximo de 10 mil, tá? Então, as festas ligadas a Eisai tradicional acontecem mais ou no máximo um mês depois do Obon. Aí acabou o ano, temporada, guarda Taiko, só vai mexer nisso um mês antes do Obon do ano que vem, tá? Isso é tradicional. Então, eles têm um pouco de dificuldade de mudar, porque se mudar atrapalha os senpais que querem participar somente nos dias do Eisai, tá bom? E antes de ir para o do Kim, como é que é feito o Eisai? Isso é o mais importante. Eisai, eles fazem, chama de Michijuna. Michijuna é assim, apresentações feitas na rua. Só que não é na rua, não significa que fica andando, tá? Não é um desfile, tá? O grupo, eles pegam um caminhãozinho, furgão, van e levam para um determinado lugar, né? Eles reúnem mais ou menos num kaikan, cada Seinenkai geralmente tem kaikan, junta na reunião e tal, pega a equipe e tem um cronograma estabelecido e tal, e divulgado nas aldeias, e vai no local, monta equipe e tal, e dançam. Fica 20 minutos, 25 minutos, máximo meia hora de dança. São 5, 6 músicas dançando e tal. Acabou aqui, todo mundo carrega no caminhão, entra no tal, leva para outro ponto. Isso fica das mais ou menos 4, 5 da tarde, 6 horas, 5 da tarde até 10, dependendo da cidade, até meia-noite, dança, 3 dias assim, tá? Prova de fogo, de fôlego, né? E mais importante, dança em praticamente cada esquina, ruas um pouco mais largas, em qualquer lugar. E uma coisa que sempre digo aqui, assim, Eisai faz parte da população, da cultura do povo. As pessoas não é simplesmente vai lá assistir, não, eles vivenciam. Um caso que eu vi diversas vezes, numa casa, de repente aconteceu de construir uma casa nova, no anterior, construir uma casa nova, então construir uma casa nova é motivo de muita alegria para a família, mas a aldeia inteira festeja junto. Então, no dia do Eisai vai dentro do casa. Imagina você na sua casa, na sala, vem 3, 4 na sua sala, 2 na cozinha, né,
5 na garagem, no quintal da frente, mas o restante, o que não coube dentro de casa vai dançar na porta da sua casa. Toca 5 músicas, fica meia hora tocando dentro da sua casa, para compartilhar com a família, com os antepassados presentes, aquela alegria, motivo da alegria, casa nova, casamento, nascimento de filho, nascimento de um neto, o filho passou na universidade, sabe? Ou de repente teve uma promoção, abriu uma loja. Motivos de alegria é compartilhado com os espíritos, com a família e com os amigos, o povo da aldeia. É impressionante, eles vêm dentro de casa mesmo, dançar, toca, e a família, em agradecimento, faz a doação, né, que o orei para Seinenkai. Tá? Quando fazem na porta da loja, dono da loja começa a servir bebida, lanche, e além de doação, porque Eissá faz parte da vida do povo do local. Né? Então não se discute, como eu estava dizendo, ser bonito. Não, quem está dançando é filho, primo, sobrinho, é vizinho, que vem dançar com a gente para compartilhar a alegria. Então é uma coisa muito, muito, muito próxima mesmo. É impressionante. Quem vivenciou isso, que né, a Chemi Kunitaki fez questão de recomendar esse assunto, justamente isso. Não é espetáculo para ser visto no palco, não, é para ser vivenciado, tá? Então, esse é o principal mensagem que eu queria passar. O que é esse tradicional? Visualmente, realmente, o Eissá moderno são espetáculos muito mais bem treinados, muito melhores e tudo mais. Só que lado emocional, lado religioso, é muito importante para o povo de Okinawa. Tá? Vou passar rapidamente sobre como começou em Kim. Kim, num dos trabalhos que eu fiz no passado, Kim é Yambaru, ou seja, interior, agrícola, não tinha muito relação com evolução cultural ocorrida no sul, dos nobres, das cidades. Só que, aqui já é um pouco a história do Okinawa. Com o fim do reinado, com a destituição do rei, do poder, surgiu um número grande. Okinawa, infelizmente, tinha muito nobre, que vivia às custas do governo do rei. O rei sustentava, segundo alguns, dizem que até quase 30% da população era sustentado pelo rei. Essa gente perdeu emprego. O governo novo, da Revolução Meiji, não reconhecia mais nobreza como dependente, não. Se você trabalha para o governo, é funcionário público, tudo bem. Quem não trabalha para o governo não tem salário. Então, esses nobres perderam fontes de renda. Então, muitos deles, o governo da província de Okinawa fez muitos trabalho de doar terras não utilizadas, matas da época, né, eram doadas para nobres derrubarem mata e fazer virar a terra cultivável e viver da agricultura. Como Kim é considerado Yambaru, essa novidade, eu soube recentemente nessa pesquisa dessa semana. Em 3 localidades foram criados bairros novos dentro de Kim. Né? Eu conheci Kisembar, tem um bairro chamado Kisembar, que fica na divisa do Kim com Onnason, né? Em cima das montanhas. Isso eu já sabia, mas tem um bairro chamado Gimbaru, onde está hoje aquelas clínicas, quem for para a cidade, aqui, sabe, onde está estádio de beisebol, complexo de futebol, aquela região chama Gimbaru. Aquela região foi cedida para os nobres abrirem terras. E quem também conhece Kim, tem uma feirinha chamada Ishijá, né? Um pouco acima do Ishijá, no rio, subindo o rio um pouco, foi criado um bairro também, foi cedido para os nobres poderem tentar uma vida nova. Essa gente nobre, que vieram da nobreza, vem com uma formação cultural completamente diferente do agricultor do interior de Kim. Eles têm muito mais conhecimento, estão muito preparados. Então, como
isso nos livros não diz, tá? Por causa que mexe um pouquinho com alguns valores e tal. Mas segundo o que eu estou sabendo através de outras pesquisas, de que muitos nobres, para complementar a renda, dava fazer apresentações artísticas que o povo agricultor não conhecia, né? Então, Kim, primeiros Eissá foram feitos por essa gente, não por população nativa local. Tem um bairro chamado Ifubaru, tinha um grupo de jovens que tinha acabado de migrar, eles sabiam Eissá, porque eles tinham vindo do sul, né? Região onde praticava Eissá. Então, essa gente era convidado para fazer a apresentação no Obon de Kim, nos anos que eles não... O evento nativo da cidade era Tsunarki, ou Tsunarki, grande cabo de guerra, né? Só que é um negócio muito complicado, eles não conseguiam fazer todo ano. Nos anos que eles não conseguiam fazer o Tsunarki, convidava esse grupo a fazer exibição de Eissá na cidade, tá? E primeiro grupo, a primeira aldeia de Kim que fez Eissá foi Yaká, tá? Yaká tinha um morador dentro da aldeia, um pedreiro, um marceneiro, né? Que veio da antiga cidade de Kozá, ele mudou para Yaká e acabou ajudando, ensinando Eissá em Yaká. Acho que 1932, antes da guerra, tá? Foi o primeiro grupo de Eissá local formado em Yaká. Depois aconteceu a aldeia de Kim. Em 1942, eles fizeram, foi uma parte importante. O Nihon inteiro estava preparando para a guerra. Ele já estava na Segunda Guerra Mundial, mas como o Japão estava começando a perder a guerra, então o Okinawa, o Nihon inteiro estava uma fase de sacrifício. Todo mundo tinha que fazer sacrifício para ajudar o país na guerra. Nessa fase, pela necessidade, eles resolveram construir Kinko-Kaido, primeiro Kokaido, tá? Só que com muita dificuldade, todo mundo contra, falou, não é época para pensar em construir coisa tal, né? Tem que pensar no país, na guerra, tal. Mas só que, como disse da outra vez, Kindamachi, o pessoal não se dobra, né? Quando você tem necessidade, o pessoal vai e faz mesmo, e o que aconteceu isso. Só para ter uma ideia, não tinha ferro para construir esse Kaikan, então fizeram de armação estrutura de bambu no lugar de ferro, né? Quando depois de mesmo assim durou 50 anos mais ou menos, né? Quando foram reconstruir, perceberam que onde tinha bambu só tinha buraco, porque já estava tudo apodrecido. Bom, mas construiu um Kaikan numa fase que ninguém no Okinawa pensou em construir um troço desse. Mas na inauguração, a festa de inauguração do Kinko Kaido convidou novamente o jovem Ifubaru, só que dessa vez, em vez de simplesmente apresentar, pediu que ensinasse o jovem de Kim para poder dançar junto. Foi o primeiro grupo de dança do aldeia de Kim. E na Misato, que é meu bairro, infelizmente foi dos três, o último, foi a primeira apresentação foi em 1958, já pós-guerra, muito provavelmente com a impulsão devido àquele primeiro campeonato de Eissá ocorrido em Okinawa-shi, né? Então começou a fervilhar e na Misato também, como é que fez? Convidou jovens de Ifubaru para ensinar a Eissá, tá? Aí começou, aí de lá para cá começou a Eissá, tá? Bom, deixa eu rapidamente passar, deixa eu ver se eu consigo fazer, tá? Algumas fotos. Essa foto mostra o moderno, né? Você vê vestimenta diferente, coreografia diferente, mas é um espetáculo realmente muito mais vistoso, magnífico e tudo mais, tá? Aqui, ó, aquilo que eu disse, Michijuna. Isso aí é grupo de Eissá do bairro de Kim, né? Aldeia de Kim.
nas ruas do Shinkaiti, aquele bairro americano, você vê a proximidade de quem dança, né, quem bate, com o povo. Então o povo vivencia mesmo, tá? Aqui, aqui ó, outra foto do Michijuná. Esse aí é grupo de Nakagawa, né? Também dançando na rua, na frente do comércio e tudo mais. Inclusive, só para chamar atenção, esse taiko que está batendo, em Kin, só Nakagawa usa, tá? Esse aí é conhecido como o sudaiko. Os outros aldeias não usam. Essa foto aqui, ó, é a foto em comemoração à primeira exibição da Eissá de Namisato. Tá? Pode ver, 1958, julho, primeira Eissá de Namisato. Aqui eu queria mostrar vestimento, o uniforme da época. Simplesmente uma camisa branca, camisa de manga branca, calça branca, esse caneleiro preto branco e uma faixa amarrando o ombro, né? Em X, atrás fica X, isso era vestimenta. O fato justamente ter começado aquela competição, o festival de Eissá, é que fez com que as pessoas tivessem necessidade, vontade de fazer espetáculo um pouco melhor. Então, o uniforme ficou bem mais bonito graças àquele empurrão. Inicialmente, o pessoal não estava preocupado muito na apresentação, apenas o fato de ser atividade religiosa, tá? E no trabalho por escrito, eu mostrei mais ou menos como é que é composto o grupo de Eissá, no caso de Kin, né? Grupo de Eissá, na frente vai uma coisa chamada Hatagashira, que é o bandeira, símbolo de cada grupo. Cada Seinenkai tem sua bandeira e tal, né? Esse, por acaso, é de Namisato, tá? Mas todos eles têm. Por exemplo, a segunda foto é de Nakagawa. E aproveitei mostrando outra personagem importante, Chondara. Chondara é o seguinte, eles pintam de forma como se fosse o bobo da corte, palhaço, faz brincadeira, faz movimento para animar o público, mas na verdade tem função muito importante na realização do Eissá, do Michijuná, porque eles que coordenam posição, intervalo do pessoal. Às vezes o batedor quebra bati, né, para bater, eles que repõem, levam água, né? Toda a coordenação, a administração é feita pelo pessoal do Chondara. Então, normalmente os mais veteranos, sabe, os últimos, os 25 anos, os que vão se formar é que usam fazem essa função. Agora, Matsuri Daiko, desculpe, o Odaiko, né? O estrela do Eissá é Odaiko. Todo mundo quer bater Odaiko. Só que Odaiko são os veteranos mesmo, os últimos anistas que batem. Os novatos são obrigados a bater taikos menos vistosos. Por acaso, essa foto, eu acho que é a foto do Gibo, filho do ex-prefeito que esteve no Brasil como bolsista, Yuta, deve ser a foto dele, tá? Ele era o presidente do Seinenkai de Kinku. Aqui, o Odaiko, Namisato, né? Você vê como Okinawa é muito quente no verão, inclusive noite não refresca, tá? Um calor e ainda bate taiko, dá uma olhada como eles transpiram. Aí, segundo o taiko, o mais usado é o shimedaiko, né? Shimedaiko significa, shimeru é amarrar, preso, tal. Então, shimedaiko por causa dessas cordas que prendem para poder esticar o corpo, para ter o som e tudo mais. Então, shimedaiko, em Kin, Namisato, tal, as aldeias de Kin, os mais jovens é que batem esse shimedaiko, tá? Em quase todos os grupos de Kin tem um instrumento que não é muito comum, tá? Deixa eu ver.
Kenkená. Kenkená o que está segurando é uma peça metálica e solta naturalmente som metálico, né? Pouquíssimos grupos de Eissá em Okinawa usam esse instrumento. Em Kim, praticamente todos os bairros usam um ou dois pro aldeia. Pouco, mas tem um som muito característico e muito elogiado, porque esse som metálico, o Nihonjin fala que som metálico no calor dá um aspecto frescor, né? E isso ajuda a apresentação do Eissá como um todo. Esse é do o Sudaiko, do Nakagawa. Só o Nakagawa tem utiliza esse aqui. Eles usam o Sudaiko no lugar do Shimedaiko, tá? Ah, uma outra coisa. O Eissá de Okinawa, as moças não batem taiko, né? As moças dançam atrás com coreografias, cada grupo com sua coreografia, mas é uma atração à parte, o pessoal gosta muito pelos movimentos das danças das mulheres, graciosidade, é realmente muito bonito, quem vê sabe como que é bonito. Ah, isso aqui já é o outro grupo, né? Chama de o quê? Inagodori, né? Inagumoi, tá? Algumas aldeias, no caso de Kim, somente grupo de Igei, mas existem grupos que têm Ikigamoi, ou seja, a dança dos homens. Aqui, rapaz dançando. As aldeias que têm Ikigamoi, os primeiros anistas, rapazes, 18, 17 anos, geralmente começam dançando, depois que vai para taiko, tá? Mas é muito bonito. Quando forma os rapazes dançando, é diferente, porque eles usam muito movimento básico de karatê no meio do dança, né? E fica muito, muito legal, muito vistoso, tá? Bom, gente, basicamente o assunto de Eissá, o que eu queria explanar para vocês é isso aí, tá? É muito bonito Eissá e gostaria que mais gente conhecesse e espero que o Matridaico, o Lequios, continue divulgando cultura de Okinawa, porque infelizmente tradicional não tem jeito, tradicional tem que ir até lá para poder vivenciar, né? Não dá para trazer tradicional com o mesmo peso religioso, isso não tem jeito, isso é coisa de cada local, né? Saindo das aldeias, tem que ser Eissá moderno, né? E espero que esse tipo de prática contribua cada vez mais à divulgação da cultura de Okinawa fora de Okinawa, certo? Bom, para a semana que vem, infelizmente, ainda não tenho sugestões de assunto. Caso alguém tiver, passa para a gente, para poder eu preparar com antecedência, né? Para poder passar para vocês, tá? Espero ter agradado o pessoal. Bom, espero reencontrar na terça-feira. Abraço e gostaria que mandasse comentário. Hoje eu estou conseguindo ver comentários. Depois eu vou com calma e, se for necessário, eu respondo todos vocês, tá? Ah, gente, corrigindo, a Tiemi Kunitaki, ela teve a oportunidade de participar do Eissá, diz que eu achava que era umas 4, minha filha dançou, mas eu não lembrava o horário, diz que o bairro dela, Kim, começou 10 da manhã, vai até meia-noite, vixe Maria, cansativo, né? 10 da manhã até meia-noite, depois descansa, no dia seguinte volta, são 3 dias de Eissá. Obrigado pela informação. Eu achava que era umas 4 da tarde. Caso mais alguém tiver... deixa eu ver se tem alguém perguntando. Bom, a maioria só mandando mensagem, abraço e tal. Obrigado pela audiência, tá? E
caso tiver algum assunto que gostaria de ouvir, passa para a gente. Nós vamos pesquisar e passar para todos vocês, tá? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até mais.